Nesse vídeo nós falaremos sobre mecanismos de catálise enzimática. Inicialmente, devemos ter uma ideia da magnitude da catálise proporcionada por enzimas. Então, nesse gráfico extraído dessa citação, o que nós temos nesse gráfico é uma comparação entre valores de constantes de velocidade de reações catalisadas por enzimas. Então, nessa faixa, cada ponto desses representa o valor de um kcat, constante de velocidade de uma reação catalisada enzimaticamente. Enquanto nessa área aqui embaixo, nós temos valores de constantes de velocidade para reações na ausência da enzima. Notem que esse gráfico está numa escala logarítmica, portanto, a diferença entre esses dois pontos, representada nessa linha laranja, então a diferença entre essas duas constantes de velocidade, indica o quantas vezes a reação catalisada pela enzima é maior do que a reação na ausência da enzima. Quantas vezes maior é a constante de velocidade da reação enzimática em comparação à constante de velocidade da reação sem a enzima. Então, por exemplo, aqui, essa diferença é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Escala logarítmica, 10 elevado à oitava. Então, a reação catalisada por essa enzima, identificada aqui, com essa abreviatura, é 10 à oitava vezes mais rápida, tem uma constante de velocidade 10 à oitava vezes maior do que aquela da reação na ausência da enzima. E se nós fizermos o mesmo procedimento, por exemplo, para essa barra aqui, essa outra reação catalisada por uma outra enzima, nós veremos que essa constante de velocidade é 10 elevado a 20 vezes maior do que essa constante de velocidade na ausência da enzima. Então, fatores de aceleração proporcionados pela catálise enzimática que vão de 10 à oitava até 10 elevado a 20 vezes de aceleração, ou seja, de aumento de velocidade, aumento de constantes de velocidade da reação catalisada pela enzima. Então, essa é a magnitude do efeito catalítico, essa é a magnitude do mecanismo de catálise. Portanto, temos que identificar mecanismos que proporcionem essa magnitude de aceleração na reação química. Então, o que nós estamos dizendo é que em uma reação em que nós vamos do substrato para o produto, tendo a passagem aqui pelo estado de transição, nós temos que identificar mecanismos que permitam uma redução dessa barreira para essa barreira de ativação. Então, essa na presença da enzima, essa vermelha na ausência de enzima. Então, temos que identificar mecanismos que permitam que essa barreira seja reduzida dessa magnitude, proporcionando esse fator de aceleração na reação catalisada pela enzima. Se estamos falando que o estado de transição da reação de substrato para produto irá se estabilizar e terá seu nível de energia reduzido, estabilizado, é interessante começarmos olhando para características desse estado de transição. Então, aqui temos uma reação modelo, é uma isomerização de uma acetona para um grupo enol, e nessa reação nós temos a passagem pelo estado de transição. É um tipo de reação frequentemente encontrado em vias metabólicas e que é catalisado naturalmente, enzimaticamente. Então, o que nós notamos nesse estado de transição? Nós percebemos que há ligações covalentes que estão sendo rompidas e ligações covalentes que estão sendo formadas.
ligações covalentes que estão sendo rompidas, ligações que estão sendo formadas. E nós notamos uma distribuição de cargas parciais nesse estado de transição por conta da redistribuição dos elétrons na passagem do substrato para o produto. Portanto, o estado de transição terá uma conformação, uma estrutura diferente do substrato e uma distribuição de cargas diferentes de substrato e do produto. Então, essa é a natureza desse estado de transição, que é extremamente instável, portanto, tem elétrons e ligações sendo rompidas e formadas, extremamente instável, extremamente improvável sua formação, e a enzima, de alguma maneira, deve promover mecanismos que contribuam para torná-lo mais estável nesse complexo, reduzindo essa barreira e, portanto, proporcionando aquele fator de aceleração, aqueles fatores de aceleração que nós comentamos anteriormente. Então, tendo em mente essas características, nós passamos para aquele que deve ser proposto que seja o principal mecanismo empregado por enzimas para catalisar reações químicas, que é chamado de ligação e estabilização do estado de transição. Proposto, por exemplo, ou descrito por esses autores nessa publicação. Então, na reação, na ausência da enzima, nós temos os reagentes na forma de substrato, eles têm uma certa conformação e distribuição de cargas ou de elétrons ou ligações, e na passagem para o estado de transição, nós temos uma distribuição de cargas e elétrons de maneira diferente. Vamos colocar aqui. Portanto, nessa reação, na ausência da enzima, esse estado de transição promove, é estabilizado através de uma reorganização dos dipolos presentes no solvente, certo? Então, vejam a orientação aqui, essas setas representam os dipolos do solvente que foram reorganizados em torno dessa nova distribuição de cargas aqui do estado de transição. Então, estão solvatando, interagindo não covalentemente com esse estado de transição. Então, há toda uma reorganização do solvente de forma a solvatar e, eventualmente, estabilizar esse estado de transição. No caso da reação catalisada enzimaticamente, nós temos o substrato, no sua conformação de reagente, ligada ao sítio ativo da enzima, e no sítio ativo da enzima, nós já temos uma estrutura pré-organizada de dipolos e grupos carregados que estão com uma orientação e uma disposição apropriada para interagirem otimamente com o estado de transição. Então, aqui são grupos carregados, são dipolos, que correspondem a grupos dos aminoácidos que formam o sítio ativo da enzima. E eles estão já pré-organizados de modo a formarem ligações não covalentes com o estado de transição, com essa conformação particular, com essa estrutura particular do estado de transição, de modo a interagir otimamente com ela, em termos de distância, em termos de ângulos, em termos de cargas parciais, de dipolos. Interagir não covalentemente. Portanto, estabilizando esse estado de transição, aumentando a sua probabilidade de deformação. Veja, então, não há pênalti, o ônus da reorganização desses dipolos em torno do estado de transição. Isso já está alcançado no sítio ativo da enzima, ele já está pré-organizado para solvatar e estabilizar o estado de transição. Portanto, são essas interações não covalentes, especificamente, otimamente formadas com o estado de transição, que contribuem para a sua estabilização e são, portanto, o principal mecanismo de catálise empregado por enzimas.
Para termos uma ideia de qual deve ser a magnitude dessas interações formadas especificamente com o estado de transição, para estabilizá-lo, para reduzir essa barreira, esse nível para esse, nós podemos usar essa relação aqui, que conecta constantes de velocidade com barreiras de ativação. Quanto maior esse número, essa barreira, tentem ao sinal negativo, menor será essa constante de velocidade. Então, essa expressão pode ser usada para reação catalisada enzimaticamente, então, a constante de velocidade da reação da presença da enzima está ligada a essa barreira. E essa constante de velocidade para a reação na ausência da enzima está ligada a essa barreira. Como nós fazemos a razão entre essas duas constantes de velocidade, presença da enzima, ausência da enzima, essa razão corresponde àqueles fatores de aceleração que nós tínhamos visto já naquele primeiro gráfico dessa apresentação. 10 a sexta, 10 a 20 vezes de fator de aceleração. Então, essa razão vai ser expressa dessa maneira, é a razão entre esses dois termos, vai ser rearranjado assim, e será rearranjado dessa maneira. Portanto, o fator de aceleração é proporcional à diferença dessa barreira, na ausência da enzima, menos essa barreira. Então, a diferença entre essas duas, essa estabilização aqui justamente. Então, o fator de aceleração é proporcional a essa redução da barreira, a esse fator de estabilização do estado de transição. Na forma desse complexo, esse fator de aceleração vai corresponder à magnitude das interações formadas com o estado de transição, interações não covalentes, que estabilizam o estado de transição. Então, trazendo fatores de aceleração aqui, 10 a sexta, nós calculamos essa diferença da ordem de 34 kJ/mol, o que corresponde a 2 ou 3 ligações de hidrogênio exclusivamente formadas nesse complexo enzima estado de transição. Nesse complexo enzima estado de transição. 10 a 20, elevado a 20 de fator de aceleração, corresponderia a cerca de 5 ligações de hidrogênio presentes exclusivamente entre o estado de transição e o sítio ativo da enzima que catalisa a reação. Então, essa é a magnitude, é esse tipo de interações, esse número de interações que nós procuramos encontrar, ou procuraremos ilustrar, que estão presentes nesse complexo e contribuem, portanto, para a catálise enzimática. Então, como exemplo desse mecanismo de catálise enzimática por meio de estabilização do estado de transição através de ligações formadas justamente com esse estado, nós vamos utilizar a lisozima. A lisozima é uma proteína de cerca de 120, 130 aminoácidos, tá? Proteína pequena. Nós temos aqui, nessa região pintada em azul e vermelho, o sítio ativo dessa enzima, a lisozima, com um ligante aqui, corresponde a um inibidor aqui no caso, tá? Ligado, nota então a fenda aqui, que é o sítio ativo da lisozima. Essa lisozima é uma enzima que catalisa uma reação de hidrólise de ligações glicosídicas do tipo beta, presentes nesse tipo de polissacarídeo, que é um polissacarídeo formado pela alternância de dois tipos diferentes de monossacarídeos, que é a N-acetilglicosamina e o N-acetilmurâmico. Então, vejam a alternância entre eles. Tá? É um polissacarídeo que ocorre na parede celular de bactérias. A lisozima catalisa a hidrólise dessa ligação glicosídica entre esse carbono número 1 e esse carbono número 4, desse monossacarídeo e desse aqui adiante. Nessa reação, catalisada pela lisozima,
essa parte aqui do produto, esse oxigênio aqui que sai com o produto, né, então essa ligação está sendo clivada, ela leva ele, né, o oxigênio leva com ele o par de elétrons que compõem essa ligação glicosídica. Okay? Então, sai com esse par de elétrons, portanto, o carbono 1 presente nessa posição aqui ficará deficiente um elétron, como está representado aqui. Então, no estado de transição da reação catalisada pela lisozima, se propõe que o par de elétrons saindo com esse produto gerará aqui um carbono número 1 deficiente em um elétron. O par de elétrons isolado desse oxigênio irá tentar repor, ou irá repor, uma ligação, a ligação faltante com esse carbono. Portanto, essa carga positiva aqui, pela deficiência do elétron aqui no carbono 1, vai ficar distribuída entre esse oxigênio e esse carbono, aqui no estado de transição, que é proposto para essa reação catalisada pela lisozima. Notem que esse carbono e esse oxigênio, que eram tetraédricos aqui no substrato, no estado de transição, terão uma conformação trigonal plana por conta dessa ligação dupla. Portanto, a conformação do monossacarídeo no substrato é diferente da conformação do estado de transição. A estrutura é diferente, nós temos cargas residuais distribuídas nessa estrutura que não ocorriam naturalmente, como naquele exemplo que foi dado no início desse vídeo. Temos, então, um estado de transição com uma conformação e com cargas parciais diferente daquele do substrato. E será justamente esse estado de transição que deverá ser estabilizado no sítio, espera-se que seja estabilizado no sítio ativo da lisozima, a fim de propiciar o aumento da velocidade, a catálise da hidrólise dessa ligação. Ilustrando, eu comentei a conformação diferente desse substrato e do estado de transição. Essa conformação aqui é chamada de cadeira e aqui de meia cadeira. Está ilustrado aqui. Cadeira, meia cadeira, aqui a região que eu havia comentado que era planar, por conta desses dois, da conformação desses dois átomos, carbono 1 e o oxigênio. Então, conformações distintas no substrato, no estado de transição. Evidência de que esse estado de transição é ligado de maneira ótima, o ideal dentro do sítio ativo da lisozima, é que inibidores, então oligosacarídeos formados por aqui, 4 monossacarídeos desse tipo, então, 3 aqui, mais 4, então um tetrasacarídeo, em que uma das extremidades da cadeia do oligosacarídeo tem uma conformação semelhante àquela proposta para o estado de transição, tem uma afinidade muito alta pelo sítio ativo de lisosimas. Então, essa é uma evidência experimental. Se propõe que o sítio ativo tenha uma estrutura preparada para ligar de maneira ótima esse tipo de estado de transição. Portanto, um inibidor que mimetize, que seja análogo a essa estrutura, deverá se ligar com muita afinidade, e de fato isso ocorre. Então, essa é uma primeira evidência experimental da estabilização do sítio ativo preparado para a estabilização no estado de transição na reação catalisada pela lisozima. Adiante, mais evidências experimentais, se nós tomarmos a estrutura da lisozima, essa é uma outra lisozima diferente dessa, mas uma enzima catalisa o mesmo tipo de reação, essa encontrada na clara de ovo de galinha, e nós pegamos essa estrutura, removemos a superfície molecular, e agora ficamos apenas com os carbonos que compõem a cadeia principal do polipeptídeo dessa proteína, e
essa estrutura foi obtida experimentalmente por difração de raio-x. Então, olhamos agora então essa estrutura experimental e ela foi obtida aqui com um ligante no interior do seu sítio ativo. Então, é um trecho daquele polissacarídeo que a lisozima catalisa a hidrólise da ligação glicosídica, que está justamente nessa posição aqui dentro do sítio ativo. Então, nessa estrutura, aqui, parte obtida diretamente da estrutura cristalográfica, parte modelada dentro desse sítio ativo, nós notamos que o monossacarídeo que participa com o carbono 1 da ligação glicosídica, que será clivada aqui dentro do sítio ativo, ele tem uma conformação em meia cadeira, diferente do monossacarídeo, por exemplo, aqui, que ocupa a posição E, ou daquele que ocupa a posição C. Aqui é bem claro a posição de cadeira. Conformação de cadeira. Aqui, meia cadeira. Então, o ligante, o substrato ligado no sítio ativo da lisozima, nessa posição, se mostra ligado na conformação de meia cadeira, que é aquela justamente que o sítio ativo está preparado para ligar de maneira mais eficaz. Isso a gente pode ver em maior detalhe aqui, dando um close nesses dois ligantes. De fato, é a partir dessa estrutura, então, mas nesses dois ligantes que estão aqui dentro do sítio ativo, nesses dois monossacarídeos dentro desse sítio ativo. Então, o C e o D, lembrem-se, é o D que tem conformação de meia cadeira, então estamos focando neles. Então, o C e o D, carbono número 1, número 4, o C é aquele que vinha antes, digamos assim, aquele que tinha o carbono 1 que participava da ligação que vai ser hidrolisada. Tá? Então, esse é o que deveria estar em meia cadeira e esse em cadeira. Então, a gente pode reorientar. Nós notamos o anel C na posição da conformação de cadeira, enquanto o anel D, que participa com o carbono 1 da ligação glicosídica, que foi, no caso, hidrolisada, ele tem uma conformação diferente. Notem aqui como se fosse o encosto da cadeira e essa parte é mais planar. Tem esse zigue-zague. Quando a gente coloca ele bem de lado, vocês percebem o encosto e depois a parte mais planar. Então, o monossacarídeo ligado aqui tem uma conformação de meia cadeira, mesmo tipo que esse, em comparação a esse que era cadeira. Mais uma vez, evidência experimental de que o sítio ativo liga preferencialmente à conformação do estado de transição. E, voltando à estrutura daquela lisozima, mostrada anteriormente, com o ligante ali no sítio ativo, e se dessa vez nós focamos o ligante, esse ligante, mas colocamos parte dos aminoácidos do sítio ativo. Então, aqui está o anel C, o D, carbono 1, carbono 4. Então, esse é aquele que aparece na conformação de meia cadeira. Nós notamos agora aminoácidos do sítio ativo, ácido aspartico, glutâmico, glutamina, formando ligações de hidrogênio, que são essas linhas tracejadas aqui, formando ligações de hidrogênio com esse monossacarídeo, que adota a mesma conformação esperada pelo estado de transição. Então, nós temos aminoácidos dentro do sítio ativo, que estão posicionados, orientados em distância, em ângulos apropriados para formarem essas ligações de hidrogênio, essas interações não covalentes, que contribuem para estabilizar o estado de transição. Tendo ilustrado, então, com esses dados experimentais,
o mecanismo de estabilização do estado de transição para a lisozima, nós podemos descrever agora de maneira completa a reação catalisada por essa enzima. Então, aqui está representado o sítio ativo da enzima, parte do substrato, então eram aqueles monossacarídeos, especificamente aquele par, o D e o E, que formam a ligação covalente glicosídica, que vai ser hidrolisada, então aqui no interior do sítio ativo. E, como vocês se recordam, a reação catalisada por essa enzima parte, a hidrólise, se inicia com a saída desse produto levando esse par de elétrons. A saída desse produto com esse par de elétrons será favorecida se esse par de elétrons for protonado. E justamente um outro fator que contribui para a catálise da lisozima é a catálise ácida. Então, no sítio ativo, nós temos um ácido glutâmico protonado que doa justamente esse próton para essa parte do produto que sairia com o par de elétrons. Próton aqui, proveniente dali. Então, naturalmente, temos a formação do estado de transição. Pela carga positiva distribuída entre o carbono e o oxigênio. Então, a formação desse estado de transição é favorecida por essa catálise ácida. E lembrem-se, o sítio ativo tem aminoácidos pré-orientados para estabilizarem essa conformação do estado de transição. Meia cadeira, que é diferente desse em cadeira. Então, temos a catálise ácida ajudando a saída desse produto, portanto, catálise, um ácido presente no sítio ativo. Temos os aminoácidos preparados para estabilizarem esse estado de transição. E, simultaneamente a essa catálise ácida, nós temos, no sítio ativo, esse outro resíduo de ácido aspartico, que ocorre desprotonado, e que está orientado para formar uma ligação covalente justamente com o carbono 1, que estava deficiente em um elétron. E esse está desprotonando, justamente. Então, nós temos catálise ácida e catálise covalente no ataque nucleofílico, contribuindo para a formação desse estado de transição, simultaneamente, esses dois aminoácidos, contribuindo para a formação desse estado de transição, que é estabilizado pelo sítio ativo. Então, partimos do substrato, catálise ácida, catálise covalente, estabilização do estado de transição, e esse passo, 1, 2, culmina com a formação desse intermediário covalente entre o sítio ativo da lisozima e essa parte do substrato. Esse produto, essa parte da cadeia oligosacarídica, já saiu do sítio ativo. Agora temos a entrada da molécula de água. Lembrem-se que é uma reação de hidrólise, e ela vai participar da hidrólise do intermediário covalente. Agora, um próton é retirado dessa molécula de água. Ele efetua um ataque nucleofílico sobre o carbono número 1 do intermediário covalente. Vamos passar novamente por esse tipo de estado de transição entre esse passo e esse passo e esse. Então, temos agora a saída do segundo produto e a regeneração do sítio ativo da enzima. Essa ligação covalente foi rompida, o par de elétrons permanece aqui, o ácido aspartico voltou para o seu estado inicial, aquele que fazia inicialmente a catálise base nucleofílica. E o ácido volta ao seu estado protonado, preparado para o próximo ciclo catalítico. Portanto, agora nós notamos que se combinam, e isso é frequente em reações catalisadas enzimaticamente, o mecanismo de estabilização do estado de transição com mecanismos
como catálise ácida, ataque nucleofílico, catálise covalente, catálise básica. Tudo isso culminando para proporcionar aqueles fatores de aceleração que eu havia comentado inicialmente.